Hoje eu não vou te ensinar nenhum tipo de estratégia milagrosa que vai favorecer você ter definição muscular em 3 dias. Esse não é o tipo de trabalho que eu ensino. Isso também não funciona. Se você já viu isso aí pela internet, provavelmente você foi enganado. O que eu vou te ensinar aqui é baseado em ciência e também experiência prática, coisas que nós fazemos em acompanhamento nutricional com mulheres que têm resultado de verdade. Eu vou te ensinar sobre definição muscular. Vou te mostrar 5 alimentos que podem contribuir para que você tenha mais definição muscular. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu quero que você fique comigo nesse vídeo até o final para você saber exatamente que tipo de alimentos você pode estar colocando na sua alimentação e atingir um resultado satisfatório. A primeira coisa que eu preciso te explicar é o que é definição muscular. Muita gente tem a confusão de achar que definição muscular é a mesma coisa que emagrecimento. Não é a mesma coisa, é totalmente diferente. O processo de emagrecimento envolve perda de peso. Já a definição muscular envolve apenas perda de gordura e melhora da qualidade estética daquele corpo. Então, sabendo disso, você já consegue dissociar se você hoje está precisando emagrecer ou se você já está no nível de definição muscular. Se você já chegou no nível de definição muscular, você vai conseguir entender todos os detalhes. Se você ainda está no processo de emagrecimento, também você vai aprender, mas isso vai ser mais para frente no seu caso. O que nós devemos fazer quando pensamos em definição muscular? A alimentação regrada, que inclusive eu vou te falar sobre os alimentos que você vai poder estar inserindo no seu dia a dia, e o treinamento também é muito importante. Então, um treinamento de musculação ou até mesmo um treinamento de CrossFit pode ser interessante para você que quer almejar um nível de definição muscular maior. Outra coisa que você precisa saber também é que definição muscular você começa a adquirir quando o seu percentual de gordura está mais baixo, ou seja, você fez uma dieta bem específica e essa dieta te ajudou a reduzir essa gordura corporal, você começou a ver as marcações na sua coxa, você viu o seu glúteo aumentando, você viu o seu abdômen mais seco. Isso são características de uma pessoa que está começando a ter definição muscular. Então vamos para a prática. E o que eu vou te falar aqui, óbvio, é baseado em ciência. Tem uma revista no American College of Sports Medicine, tem um estudo comprovando as bases de quantidades do macronutriente muito importante para que você possa ter energia nos treinos, que é carboidrato. Exatamente, eu vou te falar sobre os carboidratos. E sim, você não precisa ter medo de carboidrato. Muita gente coloca os carboidratos como se fossem os vilões de uma alimentação, mas eles não são vilões. Os carboidratos eles são essenciais para que você tenha energia. E nessa revista, eles têm uma base de quantidade de carboidratos que nós precisamos ingerir para que nós tenhamos performance. E para que você tenha performance no treino, você tem que ter alimentos. E o principal alimento e o mais importante para que você tenha performance são os carboidratos. Nessa revista, eles determinam que para cada pessoa que está, por exemplo, no nível de treino fraco, digamos fraco, uma pessoa que está começando, ela tem que ingerir de 3 a 5 gramas de carboidrato por quilo de peso corporal. Já uma pessoa que está no nível intermediário para avançado, de 5 a 7. Mas Felipe, como assim? Como é que eu faço isso na minha prática? Eu vou te explicar agora. Se você está começando agora, ou você está no nível intermediário, vou dar um exemplo aqui de uma mulher que tenha 60 quilos. Ela vai multiplicar o seu peso por 3. Então, 60 vezes 3 vai dar 180 gramas de carboidrato no dia. Então, essa é uma quantidade base para que você tenha ali o mínimo de performance para você treinar bem e conseguir fazer um treino eficiente que vai fazer com que você tenha mais definição muscular, focando no médio e longo prazo. Lembra do que eu falei no início do vídeo? Então, aqui não é estratégia rapidinha, não. Isso aqui é para você ter definição muscular pautado em manter isso, certo? Entendendo isso, fica muito mais claro. Essa é uma base onde você vai conseguir ter uma quantidade de carboidrato que vai ser eficiente para que você tenha energia e tenha um treino pesado, porque você precisa treinar pesado. Aquele treino fofo, aquele treino levinho, que você vai para academia, pegando muito menos do que o seu próprio peso, esse não é um treino que vai te permitir definição muscular. Se você ainda não chegou nesse nível, tá tudo bem, você vai chegar lá. Mas nesse momento você ainda não vai ter definição. E é preciso ser consciente em relação a isso.
Sabendo todos esses detalhes, agora eu vou te falar de alimentos que você pode estar inserindo no seu dia a dia, que são ótimos para que você consiga ter definição muscular. E você não precisa ter medo, e muita gente tem medo desses alimentos. Acham que tem que cortar da alimentação para poder perder gordura, mas não é bem assim. Como eu acabei de dar o exemplo, se você consome até, por exemplo, 180 gramas de carboidrato no dia, tá ok, seria uma quantidade razoável. Felipe, que alimentos são esses? Primeiro, você pode consumir arroz. Exatamente, você pode consumir arroz branco sem medo. Muita gente corta o arroz branco da dieta sem necessidade, eu fico abismado com isso. Quantas mulheres chegam para mim na consulta e falam, Felipe, eu gostaria muito de comer arroz, mas o meu antigo nutricionista ou então o meu treinador cortou o meu arroz. O que eu faço? Primeira coisa que eu faço para essa pessoa é, obviamente, colocar mais carboidratos na alimentação dela, senão ela não vai conseguir ter resultados em relação à definição muscular. Então você não precisa cortar o arroz, você pode consumir todos os dias arroz na sua dieta. Outro alimento que também todo mundo corta é o macarrão. Macarrão, que é o segundo, ele também tem ali uma efetividade muito grande em relação a essa questão de massa muscular e definição muscular, porque ele vai trazer energia. E se você corta o arroz e corta o macarrão, você fica com pouquíssimas opções para você variar na sua alimentação. E se você parar para analisar, talvez você não saiba, mas eu vou te explicar agora. A proporção de carboidrato de arroz e macarrão é praticamente a mesma. No arroz, 100 gramas de arroz branco gira em torno de 28 a 30 gramas, mais ou menos, e do macarrão gira em torno de 29 a 31, mais ou menos nessa faixa de carboidrato naquela porção de 100 gramas. Aí você fala, ué, mas são praticamente iguais. Exatamente, é isso. Os carboidratos, eles são próximos, eles são parentes. E você não precisa ter medo de consumir eles. Outro tipo de carboidrato que também tem muita gente com medo de consumir são as frutas. Você não precisa deixar de ingerir frutas. Todo tipo de fruta é bem-vinda. Ah, Felipe, mas eu ouvi falar que essa fruta aumenta o açúcar no sangue. Gente, esquece essa questão. Isso não faz sentido se você está com a alimentação bem balanceada. Porque uma fruta, para que ela haja o impacto glicêmico, ou seja, aumentar a sua glicemia, ela tem que ser consumida em excesso e isoladamente. Se você combina, por exemplo, uma fruta com um pouco de aveia, por exemplo, já vai ter um impacto totalmente diferente. Ou então você combina, por exemplo, uma fruta, uma banana com pasta de amendoim, que é a gordura, você equilibra esse impacto glicêmico. Tá fazendo sentido? Essa é a visão que eu quero trazer para você. Uma alimentação sem essa questão de restrição. Não precisa ter isso. Sabendo essa questão, fica muito mais fácil e você consegue compreender. Entendeu isso? Certo? Então você não precisa ter medo de fruta. Mas eu gosto muito de comer banana, eu posso? Sem problema, você pode consumir banana. Dá para encaixar. Na maioria das minhas pacientes hoje, que buscam esse processo de definição muscular, na dieta delas tem no mínimo de 3 a 4 opções de fruta na dieta. Nossa, que dá pra comer isso tudo? Claro que dá. Você só precisa saber as quantidades que você tem que ter no seu dia a dia. Isso também é importante. Então eu estou te dando aqui um overview, uma base para você conseguir compreender que você não precisa ter medo dos alimentos. Compreendeu essa parte? Entendeu de verdade? Essas 3 classes de alimentos, macarrão, arroz e as frutas, que envolvem todos os grupos? Beleza. Outro alimento que muita gente tem medo também é a tapioca. Tem gente que ainda faz a besteira de, por exemplo, cortar o carboidrato todo e aí faz umas trocas ali que não são tão adequadas de um alimento que até era bom por outro que não era tão bom assim. A tapioca você precisa ter um controle sim da quantidade de carboidrato, porque para você fazer uma tapioca grande daquela que você, por exemplo, via de repente na feira ou alguma coisa do tipo, essa tapioca sim vai ter uma quantidade gigantesca de carboidrato e isso pode ser um prejuízo para você. Mas se você consegue equilibrar essa tapioca, colocando, por exemplo, ovo junto dela, fazendo uma crepioca, já mudou totalmente o cenário. A quantidade do carboidrato vai reduzir e vai equilibrar por causa da proteína do ovo. Fez sentido? Assim você consegue ter ali uma melhor utilização da tapioca. E o outro alimento que também você pode ter ali no seu dia a dia é o pão. Sim, você pode comer pão. Muita gente tem medo de comer pão, seja o pão francês, seja pão integral, seja lá qual for o tipo de pão, você pode. Desde que você não tenha alergia nem intolerância à proteína do glúten, não tem nenhum tipo de problema intestinal relacionado ao glúten,
você não precisa parar de comer. Mas, Felipe, eu vejo todo mundo falando que tem que cortar o pão para emagrecer. Estão mentindo para você, estão demonizando os alimentos. Isso não é verdade. Não é para fazer isso. É só saber encaixar no momento adequado da sua alimentação. Assim você vai conseguir ter muito mais adesão e vai seguir por longos períodos dentro de uma alimentação saudável. Se você gosta muito de comer pão e você chegasse para mim, por exemplo, em uma consulta e falasse: Felipe, eu não consigo viver sem pão. O que eu faço? eu falei: você vai comer pão. Simples assim. Não tem por que cortar. E se for parar para comparar, igual os carboidratos que eu mencionei inicialmente, que é o macarrão e o arroz, em 100 gramas de macarrão, por exemplo, tem quase 30 gramas de carboidrato. Em um pão francês, que gira em torno ali de 50 gramas, também tem praticamente essas mesmas 30 gramas, de 28 a 30. É isso. Então, é só você ter consciência do alimento que vai ficar tudo muito mais claro. Assim você vai conseguir ter mais resultados. Fez sentido? E para finalizar, eu vou te falar de um alimento que está em alta nesse momento, porque existem muitas formigas que gostam bastante e não tem por que a gente também não ter na dieta se a gente quiser, que é o doce de leite. Felipe, doce de leite, tu já está quebrando muitos paradigmas na minha cabeça. Pois é, eu estou aqui para isso, para trazer a realidade da alimentação saudável baseado em evidências. Existem até muitos estudos com o próprio doce de leite visando performance de treino. Olha que incrível! Isso aqui eu vou deixar para um vídeo mais para frente, mas nesse vídeo eu não vou entrar em detalhes nessa questão. Mas sim, o doce de leite ele pode fazer parte da sua alimentação. Se você tem uma quantidade adequada, não tem problema algum. Uma colher de doce de leite, só para você ter uma noção, ela tem apenas 60 calorias. Uma colher de sopa. Então você, por exemplo, se quisesse consumir ali próximo do horário do teu treino, seja antes ou seja depois, ou de repente no lanche à noite, não tem problema algum, desde que você tenha as quantidades certinhas para você fazer no seu dia a dia. Assim você vai conseguir ter doce de leite sem problema algum. Muitas pacientes minhas comem doce de leite, elas gostam bastante, falam: Felipe, não tem como ficar sem doce de leite. Outras já gostam, por exemplo, de chocolate. E eu não restringo isso, por quê? Dá para encaixar. É só saber negociar e falar: se você consegue consumir só essa quantidade, tá tudo bem. E é assim que flui. Tendo esses alimentos no seu dia a dia, você vai ter mais energia, consequentemente você vai ter mais força, consequentemente você vai treinar mais pesado, você vai romper mais fibras musculares e você vai vir com a alimentação para poder reconstruir tudo isso. E ao longo do tempo você vai construindo músculos e vai tendo essa definição muscular. Esse vídeo fez sentido para você? Realmente você gostou do que eu falei aqui? Te agreguei valor realmente? Compartilha com pessoas que você gosta, mostra para elas que elas não precisam ter medo desses alimentos. E se você tem interesse em, por exemplo, dar esse próximo passo de querer atingir um nível diferenciado, é só você clicar no link que está aqui embaixo, me chamar e falar: Felipe, gostaria de marcar uma consulta com você ou participar de algum programa meu. Tudo bem? Então, espero você no próximo vídeo e até breve. Tchau, tchau.